Sejam bem-vindos! Segunda aula do projeto Corpo de Milhões. Se você perdeu a primeira aula, já corre lá no link, porque ela está disponível. E é super importante vocês assistirem as aulas na ordem certinha. Então, de novo, essa é a nossa segunda aula. Se você ainda não viu a primeira, volta lá. E também deixa aqui nos comentários pra gente saber o que vocês acharam, o que vocês estão achando do projeto até agora. Bom, a nossa segunda aula, a gente vai falar sobre compulsão alimentar e como o medo de comer está atrapalhando os resultados. Então, são dois assuntos diferentes, mas que eles se complementam. E a minha convidada de hoje é a minha xará Marina Leite, a psicóloga do MP360. Ela é especialista em transtorno alimentar. Então, toda segunda-feira, dentro do nosso grupo, a gente tem o momento terapia em grupo, em que a gente traz todas essas questões e trabalha junto com a Marina. Como eu já falei no vídeo anterior e falo sempre para vocês, tudo começa pela nossa mente. Então, segunda-feira é aquele dia que a gente arregaça nas pernas e também cuida da cabeça pós-final de semana. Bom, vamos lá. Vou dar uma breve introdução antes de chamar a Marina. Eu falei no primeiro vídeo sobre a minha história, falei sobre os meus momentos de excesso, de compulsão, de emagrecimento. E agora eu vou exemplificar com fotos. Então, vai passar aqui nos slides toda a minha evolução. Desde 2017, mostrar como é que eu era, que era quando eu estava com meus 49, até eu chegar nos meus 69 de novo. E esses altos e baixos, emagrecimento e engorda, até chegar no momento de hoje. Bom, como vocês viram, são fotos bem diferentes, são momentos bem diferentes de vida e até chegar no momento atual. Eu não vou falar muito sobre a compulsão tecnicamente, porque, obviamente, a Marina está aí para isso, mas eu vou falar o que eu sentia toda vez que isso acontecia. Toda vez que eu tinha uma recaída, algum episódio de compulsão, eu me culpava muito. Então, no dia seguinte, eu tentava fazer tudo para compensar aquele episódio que eu tive. Então, eu fazia jejum excessivo, me matava no cardio, eu tomava remédio, como eu já falei isso para vocês, eu fazia de tudo para compensar aquilo. Numa dessas vezes, pra quem também não sabe, vou até chegar pertinho, eu tenho uma cicatriz, agora eu tô de maquiagem, não vai dar pra ver. Eu tenho uma cicatriz de um dia que eu tentei fazer um jejum de um dia inteiro, porque eu tinha tido uma compulsão no dia anterior. Desmaiei, bati a cabeça na mesa, abri a cabeça, abri a testa, abri o supercílio, tive que costurar a cirurgia. Tudo isso porque eu tinha essa compensação, eu sentia essa culpa. E, gente, por mais que você tenha exagerado no final de semana, por mais que você tenha comido demais, ou por mais que você tenha tido realmente um episódio de compulsão,
o dia seguinte a gente tem que voltar normal. A gente não tem que se culpar por isso, a gente não tem que culpar o nosso corpo por isso. Não é isso uma coisa que eu falo pra vocês que a Má vai poder falar melhor, que eu demorei muito pra conseguir entender. Não é porque você comeu um hambúrguer que você vai engordar. E também não é porque você comeu um prato de salada que você vai emagrecer. É o que você faz durante todos os outros dias e todas as outras refeições. Quantas refeições você faz por dia? 3, mais uns lanches. Então não é porque uma vez você comeu um chocolate ou porque no domingo você comeu um hambúrguer que todos os seus resultados acabaram, que agora você engordou. Não é assim que funciona, graças a Deus, pro bem e pro mal. Não é assim que funciona. Não é porque você acordou numa segunda-feira mais inchada do final de semana que agora, já ferrei a minha dieta toda, meu planejamento, agora eu vou comer pra sempre. Não é assim que funciona. Provavelmente você só tá inchada, você só tá com retenção de líquido, que aquilo daqui a 2, 3 dias vai voltar. Eu sei que falar é muito mais fácil do que sentir. Eu sei que a gente olha e fala assim, nossa, eu tô retida, eu tô inchada, meu Deus do céu, o que eu vou ter que fazer? Esteira, 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 bike, 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 ou o sentimento oposto. Agora já foi. Agora eu já caguei com tudo, então agora eu vou continuar assim. E, gente, quando a gente consegue achar o equilíbrio, tudo que eu tô falando começa a ficar, assim, óbvio, mas é óbvio, Marina, que é isso. Só que pra quem tá passando pela situação, pra quem tá ali se sentindo culpada, não é tão óbvio assim. Então, muitas vezes o óbvio precisa ser dito e eu tô falando isso aqui pra vocês. Além disso, sair da rotina é normal, a gente ter esses momentos é normal. O importante é a gente saber voltar. Hoje em dia, se eu não tenho tido mais compulsão, mas se eu tenho um excesso, como eu tenho, e é normal, você vai ter, ninguém é 100% correto na alimentação o tempo inteiro. Não existe, juro, já falo aqui, não existe. Eu vou falar, eu sou, mentira. Não existe. A gente vai ter esses momentos, o importante é que no dia seguinte a gente retome as atividades normais. A gente não se culpa, a gente não faça mal para o nosso corpo por causa disso. Hoje em dia, se eu bebo demais, se no dia seguinte meti aquele pé na jaca pesado, eu sigo a minha rotina normal. No primeiro dia pode ser sim que eu fique inchada, mas a partir do segundo, terceiro, o nosso corpo ele volta ao normal. Então, minha primeira dica aqui para vocês, não se culpem. Isso leve como regra. Aconteceu num dia, esquece aquele dia, vive normal o seu dia anterior. Isso vai responder muito mais rápido do que você fazer qualquer tipo de compensação, aquele jejum ou aquele não vou comer, não vou tomar café da manhã, não vou almoçar. O que vai acontecer à noite? Você vai descontar tudo aquilo que você não comeu à noite. E aí você exagera de novo. E agora falando sobre o medo de comer era um dos maiores fatores que me levava também a ter episódios de compulsão. Por eu achar que se eu comesse uma massa ou se eu me permitisse comer uma sobremesa, aquilo já ia ser fadado, que eu estava fracassando na dieta, eu tinha medo daqueles alimentos. Então, se alguém me oferecesse, automaticamente, mesmo se eu quisesse, eu falava que não gosto, não quero, não vou comer. E aquilo ia ficando na minha cabeça. O que acontecia? Num episódio, eu buscava exatamente aquilo que eu proibia. A mesma coisa acontecia com doce. Eu recorria muito a doce. E aí eu ficava naquela, tipo, não preciso comer um doce fit. E o doce fit não era o doce que eu queria. O gosto não era mesmo, não era aquilo. Na verdade, eu queria comer um sorvete, sei lá, enfim. E o que acabava acontecendo? Ou eu comia muito do doce fit para tentar não ter vontade do outro e acabava ingerindo muito mais caloria e comendo muito mais do que se eu tivesse simplesmente pego aquele bendito sorvete e comido. Ou o que acontecia? Eu comia o fit, depois comia o que eu queria. Então, assim, não estava sendo inteligente. A gente não está sendo inteligente. A gente tem que
para também atender às necessidades do corpo. Se você está pedindo, e isso é uma coisa que eu aprendi também durante meus anos ali de coisa, sobre alimentação intuitiva. Hoje em dia, se você me pergunta que dieta você segue, o que você faz? Eu como intuitivamente porque eu já sei mais ou menos o que eu tenho que comer. E quando o meu corpo pede algum tipo de alimento, eu escuto. E eu vou naquele alimento e eu como porque eu sei que eu vou comer e depois eu não vou mais precisar. Ah, mas agora você está com autocontrole. Se eu ficar comendo intuitivamente, o meu corpo vai sempre ficar pedindo batata frita e hambúrguer. Não vai. Então, eu vou te falar agora que não vai. A gente também tem vontade de comer umas coisas saudáveis, de comer uma comida. E o nosso corpo é inteligente. A gente tira, às vezes, o nosso corpo para burro. O nosso corpo não é. O nosso corpo sabe muito bem o que ele está ingerindo, o que ele precisa para se nutrir, o que faz bem, o que vai te manter ativo, o que vai te dar energia. O nosso corpo sabe, sim, o que ele precisa. Então, se você está com aquela vontade de comer, come, não passa essa vontade para depois você descontar. E isso eu tô falando especificamente para quem tem ou agora que eu tô falando, percebe que talvez tenha algum tipo de transtorno ou esteja fazendo alguma coisa errada. Mas voltando, isso era uma das coisas que mais me levava à compulsão. E isso e o medo de comer me acompanha verdadeiramente até hoje. Eu ainda não me sinto pronta o suficiente para aceitar todas as vontades. Então, como eu falei, é um caminho, é uma luta diária. A primeira vez que eu me permiti comer pizza depois de ter emagrecido e tal, foi assim, uma vitória. E eu ainda comi achando que tipo, nossa, eu tô fazendo alguma coisa errada. Gente, não é errado comer, não é errado a gente ter vontade das coisas. E de novo, eu batalhei na minha cabeça e agora eu vou martelar na cabeça de vocês que não é porque você comeu uma pizza que você vai engordar, não é porque você comeu uma salada que você vai emagrecer. É o 80-20. É o que você faz na maior parte do tempo e o que você faz no seu lazer, no seu momento ali de você com você mesmo. Aquele domingo que eu quero comer uma pipoca, que eu quero fazer aquilo. Isso não vai atrapalhar os seus objetivos, se óbvio, na maior parte do tempo você está tendo uma alimentação adequada, balanceada, saudável, rotina de treino. Então, isso não vai acontecer. Bom, vou chamar aqui a Má. Já falei um pouquinho, já mostrei aqui as minhas fotos para vocês terem saber do que eu tô falando, né? De novo, qualquer tipo de pergunta, dúvida, depois a gente vai responder. Então, deixe aqui nos comentários tudo que vocês perguntarem. Depois a gente vai abrir uma caixinha de perguntas e a Má vai responder especificamente sobre o transtorno que você quiser falar ou a pergunta que você tiver feito. Então é muito importante que vocês deixem aqui. Então vou chamar ela. Um beijo. Vejo vocês na próxima aula. Então, meninas, meu nome é Marina Leite, eu sou especialista em transtornos alimentares e eu sou psicóloga do MP. E eu vim aqui hoje trazer um pouquinho para vocês sobre os transtornos alimentares, né? Mais especificamente, compulsão alimentar, que é o que mais me perguntam sobre, é o que mais aparece na sessão de terapia em grupo também. E também, né, trazer um pouquinho para vocês do que aguarda, né, vocês nesse projeto tão maravilhoso e querido. E eu espero muito que vocês gostem. Bom, em relação à questão, né, primeiramente, né, vamos falar sobre compulsão alimentar. Bom, primeiro é importante dizer que há uma grande diferença entre exagero alimentar e episódio compulsivo, tá? Bom, um exagero alimentar é algo que todos nós estamos sujeitos a vivenciarmos em algum momento, em alguma situação da vida, principalmente em cenários em que isso é mais propício de acontecer. Por exemplo, rodízio, buffet all inclusive, né? São locais ali que há uma grande oferta alimentar, tá?
E em conjunto é um ambiente mais ansiogênico, porque normalmente é mais barulhento, né, com mais movimentação e tudo mais. E também é um ambiente que dificilmente você vai sozinho, né? Então normalmente você vai ali e você socializa, você conversa, você fica entretido na conversa. Então você não tá prestando tanta atenção no quanto você tá consumindo ou deixando de consumir, tá? Então é um lugar em que esse exagero é mais favorável, né? Então assim, tem essa questão do exagero e tem o episódio compulsivo, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre. Bom, em relação ao transtorno de compulsão alimentar, tá? Ele é caracterizado por uma grande ingestão alimentar num curto período de tempo, e o que é muito marcante é a questão da perda de controle em relação à quantidade alimentar, tá? E uma culpa posterior. E também temos alguns critérios diagnósticos que nós fazemos uso também, tá? Para, enfim, de fato, encaixar a pessoa nesse diagnóstico. Que é, por exemplo, a pessoa tende a comer mais rapidamente que o normal. Querendo ou não, é uma pessoa que tende a comer mais sozinho porque tem vergonha do seu comportamento alimentar. Come normalmente sem estar fisicamente com fome. Come também quando come, né? Até o seu limite físico. E também tem a questão da frequência, né? Como eu falei, você exagerar, eventualmente, é algo que acontece com todos nós por N fatores, tá? Inclusive o ato de você estar comendo, vendo, por exemplo, televisão, mexendo no celular, isso é algo também que ele favorece o exagero, tá? Mas eu tô falando de algo frequente, né? Essa perda de controle frequente. Ali umas 2, 3 vezes por semana, num período mínimo mais ou menos de 3 meses, tá? Então tem que ser avaliado com muita cautela. Em relação agora, né, ao medo de comer, o que a gente pode falar sobre isso, né, que eu acho bem importante? Bom, primeiro é importante, né, termos em mente a sociedade que atualmente nós estamos vivendo, que é uma sociedade ali que promove o culto ao corpo magro, tá? Ou seja, a magreza ela é associada a todo momento de uma forma implícita e explícita a sucesso profissional, a relacionamentos saudáveis, a relacionamentos num todo, né? Enfim, a beleza, sucesso, felicidade. Então, todos os aspectos positivos atrelados à magreza. Enquanto isso, a gordura, né, a obesidade, tem ali um estigma negativo muito marcante, né? Então, querendo ou não, é aquilo. A nossa sociedade atual, ela passa uma imagem, né, da magreza que no momento em que a pessoa considera engordar, ela de uma forma inconsciente ou não, ela tá abrindo mão de todas as características positivas que a sociedade promove atrelado à magreza. Então, um dos motivos, né, dessa fobia quase, né, de ganho de peso é por conta disso, tá? Porque, né, como eu falei, a gordura tem um estigma ligado à questão da preguiça, né, à questão de ser sujo muitas vezes, a questão da tristeza, é muito ligado, assim, a aspectos negativos, e isso desde a infância. Fizeram alguns estudos, né, e mostraram que crianças de 5, 6 anos preferem ali, né, colocam, na verdade, os obesos justamente dessa forma, como pessoas que elas não querem ter perto, preguiçosas, pessoas, assim, mal vistas. Então, assim, ela carrega, né, a gordura num todo, não só corporal, mas assim, alimentar inclusive, carrega um estigma muito negativo, que ninguém quer estar ligado, vamos dizer assim, né, atualmente. E em conjunto disso, né, também tem um fator muito importante, que é a questão do, como eu falei, né, do culto ao corpo magro, e hoje em dia, né, alguns autores falam que o corpo chega antes da pessoa. Ou seja, as pessoas com esse viés que elas colocaram, né, peso que elas colocam em relação à forma física, é como se a pessoa, o corpo dela, chegasse antes dela. Então, antes da pessoa abrir a boca, muitas vezes a gente já julga aquela outra pessoa em determinada forma, tá? Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração. E também tem um outro fator, tá? Hoje em dia, as pessoas estão propagando muito essa ideia de alimentos permitidos e alimentos proibidos. Ou seja, quando você consome algum alimento proibido, você vem carregado com a culpa. Então, a chance de você ali desenvolver alguma questão com a alimentação e, consequentemente, né, ligada ao corpo, é muito grande.
Porque em algum momento da sua vida você vai comer esses alimentos proibidos. E a forma como você vai encará-los é o que vai determinar muita coisa. E também, né, a culpa é um motorzinho ali, né, vamos dizer, um dos fatores que faz gerar esse ciclo da compulsão. Então, é muito importante que nós façamos um trabalho de colocar todos os alimentos numa lista só, que é alimentos. Porque no final das contas, nenhum alimento isolado te faz ganhar ou perder peso, né? É um conjunto de escolhas, de hábitos, né, que acabam gerando esse ganho ou essa perda de peso. E também tem um fator, né, que eu sempre falo com as meninas. Querendo ou não, por mais que você ali goste de chocolate, se você colocar ali numa lista de alimentos que você gosta, você vai ver que tem N outros alimentos que você gosta, além do chocolate. Então você não vai consumir chocolate no café da manhã, almoço e jantar, se você encará-lo como um alimento permitido, né? Ele só vai entrar numa lista de alimentos, né? Como arroz e feijão, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos que trabalhar isso, né? De colocar todos numa lista só, tá? E o que eu acho também importante, tá? Levar em consideração. Que essa questão, voltando um pouquinho, né? Do transtorno de compulsão alimentar, é como se fosse um mecanismo que a pessoa encontra para lidar com os conflitos internos. Então, a partir do momento, né, que ela ali começa a trabalhar em terapia, começa a entender o que ela está sentindo, se reconecta consigo mesmo, com os seus sentimentos, né, com as suas necessidades ali, ela consegue entender melhor o que ela precisa para, de fato, sanar esses sentimentos. Por quê? Normalmente, quem lida com compulsão alimentar são pessoas que não sabem identificar muito bem ali as suas necessidades internas, tá? E isso inclui ali essa questão de saciedade, tá? E também tem o fator do seguinte, o que você mais vê são pessoas que sentem ali um desconforto interno e já vão comer. Ou então, vocês já devem ter escutado, né? Tô feliz, eu como, tô triste, eu como, tô ansiosa, eu como. Porque no final das contas é aquilo, qualquer desconforto interno a pessoa responde com comida, né? Então no momento que ela se reconecta consigo mesmo, ela consegue ali entender, né? Poxa, eu tô ansiosa, beleza, o que eu posso fazer ali para agir sobre esse sentimento e saná-lo de fato, né? Porque, ok, ali tem muitos alimentos que de fato ali promovem essa redução de angústia, de ansiedade, né? Ali de imediato, mas é aquilo, é um pico, né? Vai reduzir a ansiedade naquele primeiro momento, mas não vai sanar o que gerou toda aquela ansiedade, aquele sentimento, né? Então a ideia se reconectando é te dar uma ampla forma de atuação sobre o mundo a não ser comendo, tá? E outro ponto, na compulsão alimentar também é muito marcante a questão do seguinte, do prazer. Porque você vai avaliar pessoas que têm esse tipo de transtorno, são pessoas em que o único prazer da vida delas é a comida. Em paralelo, o comer compulsivo também não tem prazer nenhum, tá? É algo assim bem confuso para muita gente entender, sabe? Mas na hora do ato propriamente dito, é algo assim que é como se o alimento regesse a pessoa, que dominasse ela, né? Mas, querendo ou não, é aquilo, no fundo também é algo prazeroso, vamos dizer assim, né? Então você vai ver ali a vida da pessoa, é uma pessoa que está com a parte social prejudicada, no trabalho muitas vezes também não está satisfeita, no núcleo familiar, de repente, as coisas não estão muito bem. Então, querendo ou não, acaba, como eu falei, né, sendo o único ponto de prazer da vida dela. Então é algo que a gente precisa trabalhar, dar uma ampla possibilidade de locais para ela sentir prazer, né? Áreas, para não migrar tudo ali nessa parte da alimentação. E por fim, eu queria pontuar a questão dos gatilhos, tá? Da compulsão. Porque tem dois que são mais conhecidos, que é o comer para estocar e o comer para despedida. O comer para estocar, ele é muito marcante ali quando a pessoa costuma fazer ali aquela clássica privação pós-excesso. Não, eu comi muito no jantar ontem, agora eu só vou comer no próximo jantar. Aí o que acontece? Quando a pessoa tem acesso àquela refeição, ela inconscientemente vai comer muito mais do que ela precisaria para se saciar, porque ela não sabe quando vai ver comida novamente, tá? E também tem o comer por despedida, que é aquele famoso já que, né, que normalmente aparece na segunda-feira, né?
Ah, já que na segunda-feira eu não vou mais comer chocolate, agora eu vou comer todo o chocolate que eu posso, né? De uma forma inconsciente ou não, a pessoa come muito além ali também, porque não sabe como, quando vai ver novamente aquele alimento, né? Aquele grupo alimentar. Então, são dois gatilhos muito comuns e que a gente precisa trabalhar, tá? Para evitar que aconteça. Então, na sessão de terapia em grupo, no MP, isso é algo que eu tento trabalhar com as meninas, né? Em paralelo também a questão da autoestima, que é muito marcante ali nos transtornos alimentares, essa baixa autoestima. Então, o trabalho é bem focado para isso, né? No aumento ali no trabalho da autoestima e do ressignificar a alimentação na vida da pessoa, tá? Então, é um trabalho bem legal, assim, nós trazemos muito experiências pessoais, as meninas ali se identificam muito com a história uma das outras, então é um trabalho bem legal, eu acho que vocês vão gostar muito ali disso, de se conectar mais consigo mesmo e, assim, voltar de repente a sentir prazer na comida, que isso é super ok e maravilhoso, sabe? Mas é algo que acaba ficando prejudicado quando a gente vive algum tipo de transtorno alimentar. Então, aguardo vocês toda segunda às 8 horas para vocês saberem mais sobre. Então, meninas, como eu falei no vídeo anterior, pessoas que lidam com compulsão alimentar são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de identificar o seu ali sinal de saciedade, tá? Então, a ideia aqui é trabalhar isso, e eu vou trazer um pouquinho sobre e uma dica prática no final. Bom, em um primeiro momento, é importante ter em mente que você, nesse momento, vai treinar para comer até estar satisfeito, tá? E isso é algo que implica, né, que você preste atenção único e exclusivamente no comer. Então, tira a televisão, tira a série, enfim, tira celular, é para focar no comer. E é para você ir se percebendo. Quando você sentir que você tá no momento bom para parar, mesmo que você ainda sinta que cabe mais uma coisinha, eu quero que você pare. E não porque anteriormente você parava porque você queria se privar de comer o tanto que você comia anteriormente para emagrecer, que você queria se privar dos alimentos. Não, você vai parar ali porque você pode comer novamente quando você sentir fome, tá? Porque a ideia em um primeiro momento agora é se desvincular primeiro, né, desse horário pré-determinado para comer, tá? Que muita gente segue, e justamente se conectar com o seu sinal interno de fome novamente e saciedade. Então, é isso. Eu vou parar aqui agora porque eu tô confortável, mas no momento que eu sentir fome de novo, eu vou ter comida. Eu não tô mais me privando, tá? Que é isso que normalmente também faz a gente se exceder e ter aquele comer para estocar, que é comer ali muito porque eu não sei quando eu vou comer de novo, tá? Então, a ideia é parar quando estiver satisfeito em um primeiro momento. E tem algumas condições no ambiente que fazem com que isso seja mais fácil, tá? De ser feito e que de fato promova, né, essa facilidade. E é o quê? Comer sentado, de garfo e faca e devagar. Para quem lida com compulsão alimentar, é comum ter esse comer mais ansioso, né? Então mais rápido. Então não se cobrem, é um passinho de cada vez, né? Hoje tentando nessa velocidade, amanhã numa outra, tem dias que vai conseguir, tem dias que não. Então assim, antes de comer, sugiro dá uma respirada profunda, sabe? Desliga um pouquinho de algo que te acelere mais, para você tentar ter um comer mais relaxado, tá? E quando você for comer, agora eu vou trazer, né, a questão da prática, de fato. Como eu sempre falo, gente, tire qualquer outra distração. Agora é o momento de comer, tá? Então você vai ali, você vai fazer o seguinte, você tá de garfo e faca. No momento em que você colocar a comida para mastigar, antes de você começar a mastigar, você vai colocar o garfo e faca no prato. Então você vai mastigar ali o quanto você precisar, vai engolir, vai pegar o garfo e faca. Como eu falei, isso é um treino, tá? Então demanda ali tempo, prática, então não se cobrem para conseguir de primeira, tá? Mas a ideia é ir tentar colocar isso aos pouquinhos, porque vocês vão vendo que o seu corpo, ele sinaliza ali que ele está saciado. Há um sinal fisiológico. Só que muitas vezes a gente come tão rápido e tão distraído que a gente não presta atenção, tá? Então a ideia é justamente dar tempo para esse sinal fisiológico aparecer, tá? Então vamos comer devagar. E se você estiver comendo com outra pessoa,
tá? Observa a forma como ela come. Se ela estiver comendo de uma forma muito ansiosa, tenta se policiar, tá? Para ir no seu ritmo, porque é uma tendência. Quando nós estamos com outra pessoa que come de uma forma mais acelerada, a gente tende a acompanhar, tá? Agora, quando é uma pessoa que tá comendo mais devagar, tenta acompanhar o ritmo dela também. É um desafio para você, até você de fato pegar ali o jeito, tá? Então tentem, eu prometo que vai valer muito a pena. E tenha em mente isso, você vai parar quando estiver saciado, com a cabeça de que você pode voltar a comer a qualquer momento. Você não está se privando, você não está voltando nesse ciclo de privação da compulsão, tá?